Em um restaurante luxuoso à beira-mar, um milionário acostumado a humilhar quem considera inferior decide testar os limites de uma simples garçonete diante de todos. Com um comentário arrogante sobre um vinho francês, ele acredita que está prestes a expor a ignorância dela, mas não imagina que está prestes a se expor para o salão inteiro. Em poucos segundos, o silêncio toma conta do ambiente quando uma resposta inesperada vira o jogo e coloca cada pessoa ali em seu devido lugar. E o que começa como uma tentativa de humilhação pública se transforma em uma noite capaz de mudar destinos, percepções e até sentimentos. Antes de descobrir como uma simples resposta em francês fez um milionário engolir o próprio orgulho. Já deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias surpreendentes. A brisa do Atlântico chegava mansa pela janela aberta do terraço âncora, carregando o cheiro de sal e a promessa de uma noite quente. Era sexta-feira em Santos, e o restaurante mais cobiçado da orla já vivia sua rotina de elegância e tensão silenciosa, aquela que só quem trabalha em salão de alto padrão conhece de verdade. As mesas de mármore branco refletiam os abajures dourados, e o murmúrio das conversas se misturava ao som suave do piano executado por um músico discreto no canto do salão. Isabela Fontana amarrou o avental com um nó firme na cintura e respirou fundo antes de empurrar a porta da cozinha. 26 anos, olhos cor-de-mel, cabelos negros presos num coque impecável, ela carregava nas mãos a desenvoltura de quem aprendeu a servir sem se diminuir. Para os clientes habituais do terraço âncora, ela era simplesmente a garçonete de olhos bonitos que sabia o cardápio de cor. Para os colegas de trabalho, era a que estudava gastronomia de manhã e trabalhava até a meia-noite sem reclamar. Para si mesma, era alguém que ainda tinha muito caminho pela frente e sabia disso com uma certeza que não cabia em nenhuma das bandejas que equilibrava com perfeição. O terraço âncora ficava no último andar do Hotel Farol do Sul, com vista para o canal e para o porto. Não era o restaurante mais famoso de São Paulo, mas era o mais exclusivo da Baixada Santista, frequentado por executivos, armadores e políticos que entendiam que a grandeza às vezes mora longe do centro. O proprietário, seu Raimundo Alcântara, era um homem de 70 anos, com bigode branco e olhos que viam tudo, mas fingiam não ver nada. Isabela trabalhava lá havia 2 anos. Chegou com um currículo modesto e 18 meses de Lyon no corpo, um estágio em escola de gastronomia, trabalho num bistrô do centro histórico. Não contou isso na entrevista. Disse apenas que gostava de cozinha e precisava do emprego. Seu Raimundo contratou na hora. Naquela noite, Isabela ficou responsável pelas 4 mesas da varanda coberta, onde ficavam os clientes especiais, os que pediam o sommelier, os que exigiam atenção constante sem dizê-lo. Ela conhecia esse tipo. Sabia como se mover entre eles sem ser invisível e sem ser intrusiva. A noite começou tranquila, uma mesa de casais celebrando aniversário. Outra, com 2 homens de terno discutindo números em voz baixa. A terceira, vazia, já preparada com o centro table de flores brancas que chegara da floricultura naquela tarde. E então, às 21h17, Isabela olhou o relógio porque o movimento na entrada sempre a deixava atenta. Chegou o grupo que mudaria tudo. Eram 4 pessoas. 3 homens estrangeiros com o tipo de roupa que não tem marca visível, mas custa o suficiente para comprar um carro popular, e um brasileiro que entrou na frente de todos com a naturalidade de quem está acostumado a ocupar qualquer espaço que deseje. Alto, ombros largos, cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, ele tinha aquela segurança específica de quem nunca precisou provar nada para ninguém, ou pelo menos acreditava nisso. Usava um relógio que Isabela reconheceu de longe como sendo de uma marca suíça, cujo modelo mais barato custava mais do que 6 meses do seu salário somados. O maître os conduziu até a mesa 3, a melhor da varanda. O brasileiro acomodou-se na cabeceira sem ser convidado, como se o gesto fosse automático, uma força da natureza. Os 3 estrangeiros, 2 alemães e um belga, Isabela descobriria mais tarde, se sentaram com aquela polidez discreta de quem está em território alheio e prefere observar antes de opinar.
Isabela se aproximou com o cardápio. O homem brasileiro mal levantou os olhos. Boa noite. Meu nome é Isabela e estarei à disposição de vocês esta noite. Posso trazer a carta de vinhos enquanto os senhores analisam o menu? Pode trazer tudo de uma vez, disse ele sem olhar para ela. E água sem gás para a mesa. Ela trouxe tudo. Enquanto distribuía os cardápios, notou que o homem já havia assumido o controle da conversa em inglês, explicando aos visitantes as especialidades da casa com uma autoridade que deixava implícito que ele conhecia o lugar. O que Isabela percebeu rapidamente não era verdade. Ele estava improvisando com muita confiança, o que é diferente de conhecer. Meu nome é Renato Cavalcante. Ele disse para os estrangeiros em inglês levemente carregado. Este restaurante é um dos melhores do estado. Confiem em mim para as escolhas. Os alemães assentiam. O belga sorria educado. Isabela ficou parada a um passo de distância, pronta para receber o pedido, observando tudo com aquela atenção que as pessoas tendem a ignorar em quem serve. Renato abriu a carta de vinhos com um gesto largo e varrendo as páginas com os olhos como quem procura algo específico. Quando encontrou, bateu levemente na página com 2 dedos. Esse aqui. Vamos com esse. Isabela se aproximou para anotar. Ele apontou para o nome no cardápio sem pronunciá-lo. Ela olhou. Era um Châteauneuf-du-Pape de uma safra excepcional, um vinho do Vale do Ródano que ela havia servido apenas 3 vezes em 2 anos, e as 3 vezes para clientes que sabiam exatamente o que estavam pedindo. O senhor conhece esse rótulo? Ela perguntou com o tom mais neutro que conseguiu. Renato Cavalcante finalmente a olhou nos olhos, e no olhar dele havia algo que ela reconheceu imediatamente. A irritação de quem não está acostumado a ser questionado por alguém que ele considera estar abaixo dele. Conheço sim. Por quê? Tem algum problema? Nenhum, senhor. Só queria confirmar a escolha porque é um tinto encorpado, e dependendo dos pratos que os senhores escolherem, posso sugerir uma harmonização mais precisa. Ele desviou o olhar. Pode trazer esse mesmo. Isabela anotou, deu meia volta e caminhou de volta para a cozinha com passadas firmes e tranquilas. Ainda não era hora de dizer nada. Ainda não era necessário. Mas ela já sabia, com aquela intuição que 2 anos de salão e 18 meses de Lyon tinham afinado nela como uma faca boa, que à noite ainda teria muito a revelar. Na cozinha, o chefe Marcos Teixeira a recebeu com um olhar interrogativo. Havia entre eles uma relação de respeito silencioso, o tipo de entendimento que nasce quando 2 pessoas levam o trabalho a sério sem precisar dizer isso. Mesa 3 pediu Châteauneuf-du-Pape. Ela disse pendurando o bloco de anotações. Ainda não escolheram prato. Marcos franzou o senho levemente. Com o mar ali do lado e a carta voltada para frutos do mar e peixes nobres, aquele vinho seria como usar um paletó de lã num dia de verão santista. Possível, mas desconfortável. Ele não disse nada. Era a decisão do cliente. Isabela foi até a adega climatizada, selecionou a garrafa com cuidado, verificou a temperatura e a levou à mesa numa cestinha de vime forrada com linho creme. Enquanto apresentava o rótulo, observou que Renato mal olhou para a garrafa. Fez um gesto vago, como quem dispensa uma formalidade. Os estrangeiros, ao contrário, inclinaram-se com atenção genuína. O belga leu as informações com o cuidado de quem entende o que está lendo. Isabela abriu o vinho com a precisão que a prática torna invisível. Serviu uma pequena quantidade para Renato degustar. Ele pegou a taça, girou o líquido 2 vezes sem técnica, bebeu um gole e assentiu como se estivesse aprovando um relatório entediante. Ótimo, serve para todos. Ela serviu a mesa em silêncio, começando pelo convidado à direita do anfitrião, como manda a etiqueta. O belga segurou a taça pela haste, aproximou o nariz com delicadeza e a olhou com um sorriso leve. O sorriso de quem encontrou um conhecido inesperado numa cidade estranha. Havia um código ali, silencioso e preciso, entre pessoas que compartilham um idioma que não é feito de palavras. Isabela o reconheceu e seguiu trabalhando. Os pedidos da mesa 3 vieram em cascata, como costuma acontecer quando o anfitrião quer impressionar, e os convidados ficam no aguardo. Renato Cavalcante pediu para a mesa sem consultar ninguém.
entrada de ostras gratinadas, carpaccio de atum com alcaparras, robalo grelhado com crosta de ervas para todos, e uma segunda garrafa do mesmo vinho antes que a primeira estivesse na metade. Isabela anotou. Ostras gratinadas com tinto encorpado do ródano faria qualquer sommelier franzir o rosto. Mas não era seu lugar impor nada, ainda. Voltou à mesa para servir a água e notou que a conversa havia mudado de tom. Os alemães faziam perguntas sobre investimentos portuários, algo que Isabela associou ao perfil de Renato. Santos era o maior porto da América Latina. Havia dinheiro circulando ali em volumes que a maioria das pessoas nunca veria na vida, e havia homens como Renato que viviam nesse circuito como peixes em mar conhecido. O belga mantinha um silêncio elegante. Chamava-se Pieter, ela descobriria mais tarde, o tipo que ouve muito antes de falar, e que recuava levemente cada vez que ela se aproximava para servir. Foi então que Renato começou a falar de vinhos para os alemães, um quase monólogo, em que ele discorria sobre regiões, safras e rótulos com fluência e segurança. Isabela, que servia o couvert na mesa ao lado, ouvia enquanto trabalhava. Havia informações corretas intercaladas com equívocos pequenos, o tipo que passa despercebido para quem não conhece o assunto, mas que para ela soavam como uma nota desafinada numa melodia que ela tinha na memória. Então, ele pronunciou o nome do vinho. Ele estava contando a um dos alemães sobre o rótulo que haviam pedido, construindo uma narrativa sobre a sofisticação da escolha, e disse o nome em voz alta com uma pronúncia que misturava o francês com o inglês americano de uma forma que produziu algo que não era nenhum nem outro. Châteauneuf du Pape foi mais ou menos o que saiu. Isabela estava a 2 metros de distância, de costas para a mesa, arrumando a estação de serviço. Ela sentiu o momento. Não disse nada, mas Renato se virou para ela como se tivesse percebido a presença dela, como se o silêncio dela valesse mais do que qualquer comentário. Você sabe o nome desse vinho? Ele perguntou com aquela entonação específica que não era realmente uma pergunta. Era uma armadilha. Era um convite para que ela dissesse que não sabia, confirmando assim o que ele já havia decidido que ela era: decorativa e limitada. Isabela fechou a gaveta da estação com suavidade e se virou. Sim, senhor. Ele inclinou levemente a cabeça. Fala então. Houve um silêncio de 2 segundos. O pianista no canto do salão estava entre músicas. A mesa ao lado havia parado de conversar sem perceber. Pieter, o belga, pousou a taça com cuidado. Isabela olhou diretamente para Renato Cavalcanti e disse, em francês impecável, com o acento de quem aprendeu o idioma ouvindo pessoas que nasceram nele: Châteauneuf du Pape, appellation d'origine contrôlée du Rhône méridional, classée parmi les plus prestigieuses de France. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era possível tocá-lo. Renato piscou uma vez. Os 2 alemães trocaram um olhar rápido. Pieter levantou as sobrancelhas num gesto que era inequivocamente de admiração. Isabela não esperou a reação dele. Continuou, agora em português com a mesma calma de quem está simplesmente informando. É um vinho do sul do Vale do Ródano, elaborado com uvas Grenache como base, com possíveis adições de Syrah e Mourvèdre, dependendo do produtor. Esta safra específica foi considerada excepcional pela crítica especializada. É um vinho de estrutura intensa, com taninos presentes e notas de especiarias, frutas escuras e um toque mineral que vem do solo de seixos rolados característico da região. Para os pratos que os senhores escolheram, especialmente as ostras gratinadas e o carpaccio de atum, eu sugeriria considerar um branco da mesma região, talvez um Châteauneuf du Pape Blanc, que harmonizaria de forma muito mais elegante com os frutos do mar. Mas o tinto que escolheram vai se expressar melhor a partir do robalo, especialmente com a crosta de ervas. Ela disse tudo isso sem elevar a voz, sem tom de desafio, sem o menor sinal de que estava fazendo qualquer coisa além de informar, como se fosse apenas seu trabalho. Porque era. Renato Cavalcanti a olhava com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Não era raiva, não era constrangimento puro, era algo mais complexo,
um estado intermediário entre o desconforto de ter sido surpreendido e a impossibilidade de negar o que havia acabado de ouvir. O belga Peter quebrou o silêncio com um comentário em inglês dirigido aos alemães. "She is absolutely right about the pairing." Disse isso com naturalidade, como se estivesse apenas concordando com algo óbvio, o que tornou a situação ainda mais definitiva. Renato assentiu lentamente, como quem aceita uma informação que não pediu, mas não pode recusar. "Tudo bem", ele disse. "Pode trazer o que sugeriu, então." O branco. Isabela inclinou levemente a cabeça. "Ótima escolha, senhor. Volto em instantes." Ela caminhou de volta para a adega, com o mesmo passo tranquilo de sempre. Só quando chegou ao corredor lateral, longe dos olhares, ela deixou escapar um longo suspiro, não de alívio, mas de algo que se parecia com equilíbrio. Como quando uma peça que estava levemente torta volta ao seu lugar natural. A adega do terraço âncora era uma sala pequena e perfumada, com paredes de pedra e iluminação âmbar. Isabela gostava de entrar ali nos momentos de folga, só para deixar o cheiro de rolha e tanino lhe lembrar de Lyon, das tardes de estágio nas caves da escola, dos sábados em que o chefe professor Henri Beaumont a colocava para identificar vinhos às cegas, rindo do sotaque dela quando ela pronunciava os nomes errado no começo. Ela havia aprendido francês da maneira mais difícil, com vergonha, com erros, com insistência. Havia chegado à França com um dicionário de bolso gasto e uma teimosia que as pessoas demoraram para entender, mas acabaram por respeitar. 18 meses. Isso foi o que levou para se sentir em casa num idioma que não era o seu, e agora aquele idioma era parte dela, como uma memória muscular, presente sem esforço, natural, sem ostentação. Ela selecionou uma garrafa de Châteauneuf du Pape Blanc, verificou a temperatura, preparou o baldão com gelo e voltou ao salão. Ao passar pela estação do Maître, percebeu que Donizete, o maître de folha, um homem de 60 anos, com a dignidade que só vem de décadas de ofício, a observava com um sorriso imperceptível. Ele havia ouvido tudo, ou o suficiente. Não disse nada, apenas assentiu uma vez. De volta à mesa 3, a atmosfera havia mudado de forma sutil, mas real. Os dois alemães agora a olhavam com atenção genuína, não com a indiferença educada reservada a quem serve. Renato Cavalcanti estava com os cotovelos apoiados na mesa, olhando para o canal lá fora. Quando ela chegou, ele virou o rosto com uma expressão que ela ainda estava tentando decodificar. A arrogância havia escorregado para um lugar mais fundo. Esse tipo de coisa não desaparece em 10 minutos, mas havia espaço agora onde antes só havia certeza. Isabela apresentou a garrafa, explicou brevemente as características do vinho branco, abriu e serviu. Quando entregou a taça para Peter, ele disse em português, com sotaque mas compreensível: "Você estudou na França?" "Sim, senhor, em Lyon." "Lyon é a capital gastronômica do mundo", ele disse com convicção. Ela sorriu. Um sorriso real, não o profissional. "Concordo com o senhor." Renato observou a troca sem participar. Era um homem acostumado a ser o centro de qualquer conversa. Sentir que o centro havia se deslocado era claramente uma sensação nova para ele. Ela serviu a todos, perguntou se precisavam de mais alguma coisa e se afastou. Mas antes de dar as costas, ouviu Renato falar em voz baixa para Peter em inglês. "É uma garçonete muito incomum." Peter respondeu sem baixar a voz. "Ou talvez seja você que não esteja acostumado a perceber quem está à sua volta." Isabela não parou. Não precisava. Aquela frase já havia chegado onde precisava chegar. O jantar da mesa 3 continuou sob uma nova gravitação. Era como se o episódio do vinho tivesse redistribuído o peso invisível que existe em toda a mesa, onde há poder e hierarquia. Aquele peso que define quem fala e quem serve, quem é ouvido e quem é ignorado. Algo havia mudado, e todos ao redor da mesa perceberam, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta. Renato Cavalcanti comeu as ostras gratinadas em silêncio relativo, respondendo às perguntas dos alemães com respostas mais curtas do que antes. Isabela notou que ele havia recuado ligeiramente na cadeira, cruzado os braços por um momento
e depois o soltado, o tipo de linguagem corporal que ela havia aprendido a ler em salão como quem lê o céu antes da chuva. Ele estava processando, recalculando. Os alemães, por sua vez, pareciam mais à vontade do que no início da noite. Klaus, o mais alto dos dois, com óculos redondos e uma voz que soava como grão sendo moído, havia começado a fazer perguntas diretamente para Isabela sobre os pratos, algo que normalmente os clientes não fazem com garçonetes na presença de um anfitrião dominante. Era uma fissura sutil na hierarquia, que Renato havia montado, e Isabela respondeu às perguntas com a mesma objetividade de sempre, sem inflar o momento, sem aproveitar a abertura para nada além do que era pedido. O carpaccio de atum chegou embelezado com alcaparras, raspas de limão siciliano e uma linha fina de azeite extra virgem que o chefe Marcos havia distribuído com a precisão de quem assina uma tela. Isabela serviu os pratos no ritmo certo, verificou se todos estavam confortáveis e se afastou para a estação de serviço, de onde podia observar a mesa sem ser observada. Foi ali que ela viu o momento em que Renato bebeu o vinho branco pela primeira vez. Uma pausa involuntária no meio de uma frase. Um segundo gole mais cuidadoso. Ele continuou falando como se nada tivesse acontecido, mas havia acontecido. Isabela viu. O Châteauneuf du Pape Blanc, que ela havia escolhido, tinha aquelas características que tornam certos vinhos brancos impossíveis de ignorar. Uma mineralidade que remetia ao calcário, uma acidez vibrante que cortava a gordura das ostras com elegância, e um fundo floral discreto que aparecia apenas no final, como uma assinatura. Era um vinho que não pedia atenção, mas a conquistava. Renato Cavalcanti havia sido conquistado sem perceber, e isso era, de certa forma, a melhor resposta possível para tudo o que havia acontecido antes. O jantar avançou. Isabela gerenciou as outras mesas da varanda com o mesmo cuidado, circulando entre elas sem deixar nenhuma no abandono, mantendo aquele equilíbrio delicado que é a arte real do serviço de salão. O pianista havia mudado para um repertório mais suave, quase íntimo, e a luz da varanda ficava cada vez mais dourada, conforme a noite avançava sobre o canal. Foi por volta das 22h30 que Renato Cavalcanti a chamou, não com um gesto imperioso, como havia feito no início da noite, com um simples olhar na direção dela, que ela captou de longe e correspondeu com uma aproximação calma. Sim, senhor. Ele ficou um segundo sem falar. Tinha os dedos entrelaçados sobre a mesa, os ombros ligeiramente abaixados, uma postura diferente da chegada, quando ele havia entrado no restaurante como alguém que possui o espaço. Esse vinho que você trouxe, ele disse por fim, está muito bom. Ela não sorriu com excesso. Fico feliz que tenha agradado. Ele assentiu, e então, como se a frase seguinte custasse alguma coisa, você fez a escolha certa. Eu estava errado no pedido anterior. Isabela olhou para ele por um segundo. Era uma admissão pequena, formulada de forma oblíqua, mas era uma admissão. Naquele ambiente, naquele perfil, ela sabia o quanto aquilo custava. O senhor fez uma ótima escolha ao aceitar a sugestão, ela disse, devolvendo a ele o protagonismo sem mentir. Esse é exatamente o tipo de branco que faz o carpaccio de atum revelar o melhor de si. Ele a olhou por mais um segundo, e pela primeira vez naquela noite havia no rosto dele algo que não era performance, era atenção real. Você vai se formar em gastronomia? Ele perguntou. Ainda este ano, senhor, se tudo correr bem. Ele assentiu de novo, devagar, e então se virou para retomar a conversa com os alemães, mas havia algo diferente no ângulo do corpo dele, uma abertura que não estava lá antes, como se ele tivesse se virado levemente na direção de algo que ainda não sabia nomear. Isabela voltou à estação de serviço. O maître Donizete estava lá, ajustando a lista de reservas do dia seguinte, e a olhou com aquele sorriso contido que era, nele, o equivalente de uma ovação. Mesa 3 está sob controle, ela disse baixinho. Sempre esteve, ele respondeu. Só que agora ele também sabe disso. Ela não respondeu, mas enquanto reorganizava as taças limpas na prateleira, deixou que aquela frase pousasse devagar dentro dela. Havia algo que Renato Cavalcanti não sabia, que ninguém naquele restaurante sabia,
a não ser seu Raimundo, que havia descoberto por acidente meses antes, ao encontrar um documento esquecido numa pasta da funcionária. Isabela Fontana não era apenas uma estudante de gastronomia que havia morado em Lyon por 18 meses. Era a filha caçula de Antônio Fontana, o mesmo Antônio Fontana que havia fundado a maior distribuidora de bebidas importadas do estado de São Paulo nos anos 80 e vendido o negócio por uma fortuna aos 52 anos, optando por uma vida simples no interior. Ela havia crescido numa casa grande em Campinas, com adega no subsolo e vinhos franceses no jantar desde que tinha memória. Havia aprendido a diferença entre um Bordeaux e um Borgonha antes de aprender a andar de bicicleta. E havia escolhido, aos 22 anos, depois de se formar no ensino médio num colégio particular de primeira linha, ir para Lyon com a bolsa de estudos que ela mesma havia conquistado, sem usar o nome do pai, sem usar o dinheiro do pai, sem usar nada do pai além do paladar apurado, que ele havia inadvertidamente lhe transmitido. Ela havia voltado ao Brasil com a intenção de completar a graduação em gastronomia e, eventualmente, abrir seu próprio negócio. Enquanto isso, trabalhar. Aprender o lado do serviço que a escola não ensina. Entender o funcionamento de um salão por dentro, com avental e caderno de anotações, sem rede de proteção. Seu Raimundo descobriu a história por acidente e prometeu segredo. Ele a havia olhado com aquele olhar de quem reconhece algo raro e disse apenas: "Então você não precisa estar aqui." Ela havia respondido: "É exatamente por isso que estou." E ele não havia perguntado mais nada. Naquela noite, enquanto o jantar da mesa 3 chegava à fase das sobremesas, Isabela pensava nessa escolha com a clareza que só o cansaço de uma sexta-feira longa traz. Ela poderia ter usado o sobrenome, poderia ter chegado ao terraço âncora como convidada especial em vez de funcionária. Poderia ter encontrado Renato Cavalcante numa mesa como igual, com um copo na mão e roupa cara, e ele jamais teria tentado humilhá-la. Mas então ela nunca saberia o que ele era quando achava que não havia consequências. Nunca saberia o que qualquer um deles era. Era essa a coisa que a vida simples havia lhe ensinado, que o caráter de uma pessoa se revela não no que ela faz quando está sendo observada, mas no que ela faz quando acredita que ninguém importante está vendo. E havia algo nessa lição que ela queria continuar aprendendo, todos os dias, de avental e com o cheiro de sal vindo do canal. O robalo grelhado chegou à mesa 3 com uma apresentação impecável. Isabela serviu os pratos com o cuidado de sempre e recuou para deixar o momento acontecer. Renato Cavalcante olhou para o prato, depois para ela e disse apenas: "Obrigado." Não da forma automática com que se agradece quem serve, da outra forma, aquela que reconhece uma pessoa. Ela assentiu e se afastou. Enquanto caminhava, pensou que talvez a noite ainda tivesse mais uma reviravolta reservada. E estava certa. O pedido de desculpas veio no momento em que Isabela menos esperava, não porque fosse improvável, mas porque aconteceu da forma mais despida de artifício que ela poderia imaginar. Era quase meia-noite. As outras mesas já haviam esvaziado. A mesa 3 era a última da varanda. Os alemães haviam pedido um digestivo e davam sinais de encerramento, olhares no relógio, comentários sobre o voo da manhã. Peter, o belga, havia saído mais cedo, chamado por uma ligação que o levou discretamente para longe da mesa, com um pedido de desculpas educado. Antes de sair, encontrou Isabela na estação de serviço e disse, em voz baixa, que a noite havia sido excepcional. Disse isso com a sobriedade de quem não elogia por cortesia. Havia um respeito entre eles que dispensava elaborações. Quando os alemães finalmente se levantaram para ir, Renato acompanhou os dois até a entrada, trocou apertos de mão, prometeu retornos de mensagens e voltou para a mesa. Sozinho. Sentou-se de novo na cadeira da cabeceira, mas desta vez sem a postura de comando. Os ombros levemente curvados, a gravata afrouxada 2 centímetros, a taça com o restinho do vinho branco na frente, que ele olhou por alguns segundos antes de beber. Isabela se aproximou para retirar os pratos dos alemães. Ele levantou os olhos quando ela chegou. "Pode deixar eu terminar", ele disse.
Se não se importar. Claro, senhor, fique à vontade. Ela começou a retirar apenas o que era óbvio, os pratos vazios, as taças sujas, e deixou a taça dele e a cestinha de pão. Enquanto trabalhava, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, olhando para o canal lá fora, onde as luzes do porto desenhavam reflexos irregulares na superfície da água. Então ele disse, sem se virar: "Eu fui grosseiro com você mais cedo." Ela parou, segurou um prato com as 2 mãos e ficou parada 1 segundo. Depois continuou a organizar os itens na bandeja com o mesmo cuidado de sempre. "O senhor foi direto", ela respondeu. "Há uma diferença." Ele se virou então e a olhou com uma atenção diferente de tudo que havia mostrado durante a noite. Era como se ele finalmente estivesse vendo quem estava ali, não o que ele havia presumido que estava ali. "Não fui", ele disse. "Eu tentei te diminuir. Achei que podia, e estava errado." Isabela pousou a bandeja com suavidade na borda da mesa. Olhou para ele, não desafiadoramente, não com triunfo, mas com a franqueza serena de quem não precisa de mais nada do que já tem. "Aceito o que o senhor disse, e agradeço." Ele ficou com aquilo por um momento. Então perguntou: "Você se formou mesmo em Lyon?" "Fiz um estágio e trabalhei lá por 18 meses. A graduação estou terminando aqui em Santos. E o que você quer fazer depois?" A pergunta era simples, mas havia algo por trás dela que não era simples. Era a pergunta de alguém que passou a noite inteira presumindo que sabia o que a outra pessoa era e que, ao ser desmentido, quis começar do zero. Isabela pensou por um segundo antes de responder. "Quero ter meu próprio espaço, não necessariamente um restaurante convencional, algo que reúna gastronomia, vinhos e cultura de uma forma mais integrada. Um lugar que conte histórias através da comida." Renato a ouviu sem interromper. E quando ela terminou, ficou mais um tempo em silêncio antes de dizer: "Isso é mais concreto do que parece." "Para mim é concreto", ela respondeu com naturalidade. Ele deu uma risada baixa, a primeira risada genuína da noite, sem audiência, sem performance. Tinha uma qualidade diferente de tudo que havia saído dele até então. Era o riso de uma pessoa que se reconhece numa situação que não esperava estar. "Você sabe", ele disse então, "que eu vim aqui esta noite para fechar um negócio com os alemães. E o que eu mais vou lembrar desta noite não é o negócio. É que uma garçonete me ensinou a diferença entre 2 vinhos e me cobrou educação sem levantar a voz." Isabela o olhou por um segundo. O canal do porto brilhava lá fora, paciente e indiferente como sempre. "Talvez isso diga alguma coisa sobre o que o senhor valoriza de verdade", ela disse com cuidado, sem malícia. Ele a encarou. E pela segunda vez naquela noite, ela o viu por trás da armadura, não o empresário, não o milionário de relógio suíço, mas o homem que havia ficado para trás depois que todos foram embora, que havia pedido desculpas de verdade e que agora estava sentado sozinho num restaurante à beira-mar, conversando com a garçonete que havia embaralhado todas as suas certezas numa única noite. Renato Cavalcanti pediu a conta, deixou uma gorjeta que Isabela só descobriria o valor quando Donizete a chamasse mais tarde com olhos arregalados, e se levantou para sair. Na porta, virou-se uma última vez. "Como é seu nome completo?" "Isabela Fontana." Ele repetiu o nome em voz baixa, como quem fixa uma referência. Depois saiu pela porta giratória e desapareceu na noite de Santos. Isabela ficou parada por um segundo no salão vazio, ouvindo o pianista tocar os últimos acordes da última música daquela sexta-feira. O piano foi silenciando nota por nota, até que só restou o som do vento vindo do canal e o tilintar distante de taças sendo lavadas na copa. Donizete se aproximou com o talão fechado na mão. Abriu, mostrou o valor da gorjeta sem dizer nada. Isabela olhou. Era o equivalente a quase 2 semanas do seu salário. Dobrou o talão e guardou no bolso do avental. "Não é sobre o dinheiro", ela disse. "Nunca é", ele respondeu, "mas às vezes o dinheiro é a única linguagem que certos homens sabem usar para dizer o que não conseguem dizer de outra forma." Ela pensou nisso, enquanto ajudava a fechar a varanda, dobrar as toalhas de mesa, recolher os centros de flor, apagar as velas uma a uma.
O ritual do fechamento era uma das coisas que ela havia aprendido a apreciar. Aquela hora quieta em que o restaurante se despoja do aparato da noite e volta a ser simplesmente um espaço esperando pelo dia seguinte. Na semana seguinte, na terça-feira, Renato Cavalcanti voltou. Terças costumavam ser tranquilas no terraço âncora, com reservas esparsas e um ritmo mais lento. Isabela estava arrumando a estação de serviço quando Donizete se aproximou. Mesa 2 da varanda. Reserva para 1, pediu especificamente por você. Ela virou devagar. Pediu por mim? Pelo nome. Isabela Fontana. Disse que era a garçonete de sexta. Ela respirou fundo, pegou o bloco de anotações e foi até a varanda. Renato Cavalcanti estava sentado na mesa 2 com uma postura completamente diferente da última vez. Sem os alemães, sem a gravata, sem o relógio ostensivo, ou melhor, com o mesmo relógio, mas ela percebeu que havia algo diferente na forma como ele o carregava, como se agora ela pudesse ver o objeto em vez da declaração de status que ele pretendia ser. Ele usava uma camisa simples, clara, com as mangas dobradas até o cotovelo. Parecia menor. Parecia mais real. Boa tarde, Sr. Cavalcanti. Ele levantou os olhos e havia neles algo que ela reconheceu, a vulnerabilidade de alguém que tomou uma decisão e ainda não sabe se foi a certa. Boa tarde, Isabela. Pode me chamar de Renato. Ela não disse nem sim nem não. Pegou o cardápio e o apresentou com a mesma profissionalidade de sempre. O que o senhor gostaria de beber enquanto decide? Ele fechou o cardápio sem abri-lo. Quero que você escolha tudo, prato e vinho. Confio no seu julgamento. Era uma frase curta, mas para Isabela, que havia ouvido aquele mesmo homem dizer confiem em mim para as escolhas aos estrangeiros 3 dias antes, essa inversão tinha um peso que ia muito além das palavras. Era uma rendição voluntária, uma declaração de que algo havia mudado. Ela olhou para ele por um segundo, avaliando a seriedade do pedido. Era genuíno. Ela assentiu, com prazer. E desta vez, o prazer era real. O jantar de terça-feira durou quase 3 horas. Isabela escolheu para Renato um ceviche de peixe branco com leite de tigre e coentro, seguido de um mero assado lentamente em azeite de ervas com purê de mandioquinha, e para acompanhar, um albarinho da Galícia espanhola, seco, mineral, com aquela acidez precisa que funciona como uma conversa honesta entre o vinho e o mar. Ele provou cada coisa com a atenção de alguém aprendendo uma língua nova e foi fazendo perguntas. Perguntas reais, não as que se fazem para parecer interessado, mas as que nascem de curiosidade genuína. Por que esse vinho com esse peixe? Como o leite de tigre funciona na textura? O que diferencia um albarinho de um Sauvignon Blanc? Isabela respondeu tudo com objetividade, sem simplificar demais e sem exibicionismo. E Renato também falou. Ele contou que havia crescido em Santos, que o pai era estivador e a mãe vendia doces na porta da escola, que havia estudado engenharia civil com bolsa integral, trabalhado em construtoras por uma década antes de montar a própria empresa de logística portuária, e que a empresa havia crescido de forma que ele não havia previsto e que às vezes ainda o surpreendia. Disse isso sem orgulho excessivo, mais como quem descreve uma paisagem do que como quem exibe uma conquista. Isabela ouviu tudo. E enquanto ouvia, pensou que havia algo no percurso dele que ela reconhecia. Não o percurso em si, que era radicalmente diferente do dela, mas a disposição de construir algo do zero, de não depender de uma rede já montada, de chegar a um lugar pela força do próprio movimento. Ela havia feito o mesmo, à sua maneira. Havia ido para Lyon sem o nome do pai. Havia voltado e pedido emprego de avental. Você nunca quis facilitar as coisas? Ela perguntou em determinado momento, e só depois percebeu que a pergunta era tanto sobre ele quanto sobre ela. Ele sorriu. Um sorriso mais fundo do que qualquer um que ela havia visto nele antes. Sempre. Mas tem coisas que só têm valor se você chegou até elas pelo caminho inteiro. Ela ficou com aquilo por um segundo. Depois assentiu devagar. A sobremesa foi um pudim de tapioca com calda de maracujá e sorvete de coco. Uma das criações do chefe Marcos,
que misturava o litoral paulista com a memória afetiva do Nordeste. Renato comeu tudo. Depois ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara de café que havia chegado sem ele pedir, porque Isabela havia percebido que ele tomava café no final da refeição e havia instruído a copa discretamente. "Você percebe tudo, não é?" ele disse. "É o trabalho", ela respondeu. "Não. É você." Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. Havia entre os dois uma tensão que não era exatamente romântica, ou talvez fosse, mas ainda estava num estágio anterior a isso, naquele espaço que existe entre o reconhecimento mútuo e o que se faz com ele. Isabela era consciente dessa tensão com a clareza prática de quem conhece os limites do salão. Havia uma assimetria de posição ali que ela não ignorava. Ela estava de avental e ele estava do lado de cada mesa. E ela havia aprendido, com tempo e experiência, que misturar esses dois planos sem cuidado era uma forma garantida de complicar tudo. Mas havia algo que ela não conseguia negar, que ficava mais claro a cada terça que ele voltava, porque ele voltou na semana seguinte e na outra. Renato Cavalcanti era um homem diferente quando estava naquela mesa, sem a plateia de executivos e estrangeiros, sem a performance de quem precisa ocupar o espaço. Ele era mais tranquilo, mais curioso, mais honesto. Era como se o restaurante, ou talvez ela, funcionasse como uma câmara de descompressão onde ele podia existir sem precisar provar nada. Na terceira terça-feira ele chegou com uma proposta. "Isabela, eu tenho uma questão profissional para te colocar. Pode ser que não te interesse, e se não te interessar, não tem problema nenhum. Mas preciso te fazer." Ela esperou. "Estou organizando um evento de negócios aqui em Santos no mês que vem. Um jantar para um grupo de investidores e parceiros internacionais, 30 pessoas, num espaço que ainda estou definindo. Preciso de alguém que entenda de gastronomia e de serviço para ajudar a curar o menu e coordenar a experiência. Não como garçonete, como consultora." Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para ele com atenção, lendo o que havia por trás da proposta. Não havia condescendência. Não havia o gesto de alguém que está comprando algo ou criando uma obrigação. Era a proposta de alguém que havia identificado uma competência e estava fazendo uma oferta profissional. "Posso pensar?" ela perguntou. "Claro, não tem pressa." Ela assentiu. E enquanto retirava a xícara de café vazia, pensou que aquela era uma das raras situações em que pensar de verdade era o que precisava ser feito. Porque a resposta não era simples, e as razões não eram simples, e havia muito mais em jogo do que um jantar de negócios. Naquela noite, de volta ao seu apartamento no Gonzaga, Isabela ficou na varanda com um copo de água e o caderno onde anotava receitas e ideias. A brisa chegava da mesma direção de sempre, carregando sal e a leveza de Santos em noites de semana. Ela pensou no pai. Antônio Fontana havia construído uma distribuidora de bebidas importadas a partir de uma ideia simples e uma persistência que ninguém havia apostado que seria suficiente. Trabalhou por 30 anos, vendeu o negócio quando entendeu que era a hora, passou a viver de forma quieta em Campinas, cuidando de uma pequena vinícola no quintal. Nunca pediu crédito por nada e nunca havia dado à filha um caminho pronto. "Você vai ter que construir o seu", ele havia dito. Ela havia levado aquela frase para a França e trazido de volta. E agora Renato estava lhe oferecendo uma oportunidade que o nome Fontana poderia ter providenciado em 15 minutos com um telefonema. Mas estava chegando de outra forma. Chegava pelo avental, pelo Châteauneuf-du-Pape, pelo café que ela havia servido sem ser pedida, porque havia prestado atenção. Chegava pelo trabalho. Isso mudava tudo. Ela abriu o caderno numa página em branco e começou a escrever. Não a resposta para Renato. Essa ela já sabia, com a clareza com que sabia que o Albarinho combinava com Mero. A resposta era sim. A questão era como. E o como merecia uma página inteira. Na manhã seguinte, antes de ir para a aula, ela ligou para a professora Cláudia Martins, coordenadora do curso de gastronomia. Explicou a situação em linhas gerais. Cláudia ouviu com atenção.
É uma oportunidade real, disse Cláudia. Mas você precisa entrar com clareza sobre o que está entregando e o que recebe em troca. Não deixa virar favor. Faz como profissional. Isabela anotou no caderno. Não deixar virar favor. Na terça seguinte, quando Renato chegou à mesa 2, ela tirou uma folha dobrada do bolso do avental e pousou sobre a mesa. Pensei na sua proposta. Aqui está o que posso oferecer. Ele leu com atenção, sem pressa. Quando chegou ao final, pousou o papel e a olhou. Está ótimo. Exatamente o que eu precisava. E havia no tom por baixo da objetividade profissional algo que soava como respeito. O tipo que não precisa ser declarado para ser reconhecido. Isabela guardou o caderno e voltou para a cozinha. Havia muito trabalho pela frente. Cardápios para montar, fornecedores para contatar, detalhes de serviço para planejar. Mas havia também algo que pulsava discretamente por baixo de toda aquela organização prática. Era a sensação de que as coisas estavam se movendo, que o esboço no caderno estava ganhando bordas mais definidas, que o caminho que ela havia escolhido percorrer do começo, sem atalhos e sem o nome do pai, estava chegando num ponto que ela não conseguia ver claramente ainda, mas sentia, como quem sente o mar antes de dobrar a esquina, pelo cheiro, pela umidade no ar, pela certeza que antecede a visão. O evento estava marcado para uma sexta-feira no fim do mês, num espaço que Renato havia alugado no antigo armazém restaurado do Porto Histórico de Santos. Um lugar com paredes de tijolo aparente, vigas de madeira escura e janelas altas que abriam para o canal. Era o tipo de ambiente que precisava de pouco enfeite, porque já tinha alma suficiente. Isabela entendeu isso imediatamente na visita que fizeram juntos. Eles haviam chegado ao armazém numa manhã de segunda-feira, com a luz de inverno santista, entrando horizontal pelas janelas e fazendo o tijolo brilhar num tom de cobre. Renato havia entrado falando sobre logística, número de mesas, disposição, sistema de som. Isabela havia ficado parada por um momento, só olhando para o espaço, calibrando tudo. E então havia começado a andar devagar pelo perímetro, tocando nas paredes, abrindo as janelas uma a uma, testando a acústica com um estalo de dedos. Renato havia parado de falar e a observado. Você está ouvindo alguma coisa? Ele perguntou com uma curiosidade genuína sem ironia. Estou organizando a mesa na cabeça, ela respondeu. O espaço pede uma disposição em U, com a mesa principal voltada para as janelas do canal. A iluminação precisa ser quente, nunca fria, e nenhum arranjo alto. Nada que bloqueie a linha de visão entre os convidados. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois, você pode cuidar de tudo isso? É o que você contratou, ela disse com naturalidade. Havia algo naquela troca que era diferente das conversas do restaurante. Ali, eles eram dois profissionais num espaço de trabalho, avaliando um problema e dividindo responsabilidades. A assimetria do salão havia desaparecido. E com ela, paradoxalmente, havia sumido também parte da tensão que existia entre os dois. Aquela tensão que nasceu numa noite de vinhos e pedido de desculpas e que havia se tornado mais complexa a cada terça-feira de jantar. Nos dias seguintes, Isabela trabalhou com intensidade que os colegas do Terraço Âncora notaram. Chegava antes, saía depois, estudava à noite as preferências dos convidados internacionais. Montou um cardápio que percorria o litoral paulista sem ser folclórico. Ostras de Cananéia, camarão rosa da Baixada, robalo selvagem, finalizado com doces que lembravam o café colonial do interior, sem ser óbvios. Para cada prato, uma harmonização precisa. Para cada harmonização, uma narrativa que ela havia escrito em poucas linhas, para que o sommelier contratado para a noite pudesse apresentar com fluência. O chefe Marcos havia cedido 2 assistentes para ajudar na produção e havia dito, com aquela economia de palavras que era sua marca, que o cardápio estava impecável. Para Isabela, aquelas 2 palavras valiam mais do que qualquer elogio elaborado. 3 dias antes do evento, Renato a encontrou no armazém durante uma das visitas de checagem
e ficou parado observando enquanto ela organizava as fichas técnicas de serviço com a concentração de quem está desarmando algo que precisa funcionar no segundo certo. "Você dorme?" ele perguntou. Ela levantou os olhos das fichas. "Quando preciso." Ele se sentou numa das cadeiras ainda empilhadas e a observou por mais um tempo. Havia algo diferente no jeito como ele olhava para ela naqueles dias de preparação. Uma qualidade de atenção que não era a do cliente que observa a garçonete, nem a do contratante que supervisiona a consultora. Era mais pessoal do que isso, mais honesto. Isabela percebeu, e não fingiu que não havia percebido. "Renato", ela disse sem levantar os olhos das fichas, "você está me distraindo." Ele deu aquela risada baixa que ela havia aprendido a reconhecer como o sinal mais confiável de que ele estava sendo genuíno. "Desculpa." Ela sorriu de lado, de costas para ele, e não disse mais nada. Mas o silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores. Era confortável. Era o silêncio de duas pessoas que já passaram da fase de precisar preencher o ar com palavras e ainda não chegaram à fase seguinte, mas que sabem, cada uma à sua maneira, que a fase seguinte existe. A noite do evento chegou com uma rapidez que sempre surpreende quando se está trabalhando duro para algo. Isabela chegou 2 horas antes dos convidados, de roupa diferente pela primeira vez em semanas, sem avental, simplesmente o lado dela que o trabalho cobria, finalmente visível no contexto certo. Renato chegou meia hora depois e ficou parado na entrada por 1 segundo, ao vê-la coordenar a equipe de serviço com calma e precisão. Ela não percebeu que ele havia parado. Estava verificando a temperatura dos vinhos brancos no baldão e dando instruções ao sommelier sobre o momento exato de abrir cada garrafa. Ele ficou olhando por quase 1 minuto antes de entrar. O jantar foi um sucesso do tipo que não precisa ser declarado porque se manifesta nos silêncios certos, aquele que vem depois do primeiro gole de vinho quando ele acerta, aquele que se instala sobre uma mesa quando o prato é tão bom que a conversa para por um momento involuntário. Os 30 convidados, entre investidores europeus, parceiros portuários e empresários do setor de logística, percorreram o menu com a concentração e o prazer de quem está sendo levado por um caminho muito bem traçado. Isabela circulou pela sala durante toda a noite com aquela invisibilidade habilidosa do serviço de alto nível. Presente quando necessário, ausente quando o momento pertencia aos convidados. O sommelier cumpriu as apresentações que ela havia roteirizado com precisão. A equipe de serviço manteve o ritmo sem tropeços. O armazém, com sua luz cobre e suas janelas abertas para o canal, foi exatamente o que ela havia previsto que seria. Entre o prato principal e a sobremesa, um dos convidados, um holandês de cabelos brancos que havia ficado quieto durante a maior parte da noite, a chamou discretamente. "Quem curou este menu?" ele perguntou em inglês, com aquela direteza que os holandeses têm como segundo idioma. "Eu curei, senhor." Ele a olhou com atenção. "Tem formação em gastronomia? Estou terminando a graduação, mas trabalhei em Lyon por 18 meses. O holandês assentiu lentamente, com o tipo de aprovação que vem de quem sabe o que está aprovando. Depois disse, "Se você um dia quiser apresentar seu trabalho num contexto internacional, me manda um e-mail." E lhe entregou um cartão. Isabela pegou o cartão com ambas as mãos, como havia aprendido a fazer com cartões de visita no Japão, um gesto que ela havia incorporado por puro respeito, mesmo nunca tendo estado lá. Agradeceu com a sobriedade que o momento pedia e seguiu trabalhando. Mais tarde, já no final da noite, quando os últimos convidados estavam se despedindo e a equipe começava o desmonte, Renato a encontrou perto das janelas do canal. Ele havia estado impecável durante toda a noite, o anfitrião que sabia quando falar e quando ceder o espaço, que havia apresentado o menu com palavras que ela havia lhe dado e que ele havia feito soar como suas, o que era exatamente o que ela queria. "Você foi extraordinária", ele disse, sem adjetivos em excesso, apenas aquele. "Obrigada. A equipe foi muito boa." "Não estou falando da equipe." Ela o olhou. A luz do canal entrava pelas janelas e desenhava reflexos irregulares no teto de madeira escura. Ao fundo,
o sommelier recolhia as últimas garrafas. A noite havia esfriado levemente. Tem algo que preciso te contar, ele disse então. E havia no tom dele uma seriedade diferente de todas as seriedades que ela havia conhecido nele até ali. Não era a seriedade do empresário. Era outra coisa. Era a seriedade de alguém que chegou a um ponto em que não fazer algo parece mais difícil do que fazer. Isabela esperou. O que Renato tinha para contar não era o que Isabela esperava. Ela havia esperado, com aquela parte prática e direta que a governava, que fosse algo sobre o evento, sobre negócios, sobre um próximo projeto. Ou talvez com a outra parte dela, a que reconhecia o peso específico de como ele havia dito, tem algo que preciso te contar, que fosse algo mais pessoal. O que ela não havia esperado era que fosse as duas coisas ao mesmo tempo, entrelaçadas de uma forma que tornava impossível separar o profissional do humano. Ele falou sobre Hendrik van der Berg, dono de uma rede de espaços gastronômicos em 5 países europeus, lugares que misturavam culinária regional, vinhos e cultura. Havia conversado com Hendrik após o jantar. O holandês queria saber se ela estaria aberta a conversar sobre um projeto em Portugal. Isabela ficou parada. Em Portugal, em Lisboa, ele está abrindo um espaço novo lá. Quer alguém com formação sólida e sensibilidade para o produto brasileiro. Sua apresentação desta noite foi exatamente o que ele estava procurando. Ela processou aquilo em silêncio por alguns segundos. O canal brilhava lá fora. A equipe trabalhava ao fundo, com aquele ruído suave de fim de evento que ela conhecia de cor. Você falou com ele sobre mim antes de falar comigo? Ela perguntou. A pergunta não era de acusação. Era de alguém que precisa entender os contornos de uma situação antes de qualquer outra coisa. Ele disse que sim, que havia percebido o interesse de Hendrik durante o jantar e que havia alimentado a conversa porque achava que era justo fazer isso. Depois completou. Mas quero deixar claro que não estou te empurrando para nada. Você pode ignorar completamente o cartão que ele te deu. Estou te contando porque você merece saber que essa possibilidade existe. Isabela o olhou por um longo segundo. E então, antes de qualquer resposta sobre o projeto de Lisboa, ela fez a pergunta que estava por baixo de tudo, desde que aquela noite havia começado. E o que você queria me contar que não é sobre Hendrik? Renato ficou em silêncio. Era a primeira vez em todas as semanas de convivência que ela ouvia sem saber exatamente o que dizer. Não era a hesitação de quem está mentindo. Era de quem está tentando ser honesto e sabe que a honestidade naquele momento tem peso. Eu vim aqui esta noite, ele disse por fim, não só como contratante. Vim porque queria estar aqui. Queria ver o que você ia fazer com esse espaço. E quando vi, não a partir do evento, mas desde o começo, desde aquela sexta-feira com o vinho, fui entendendo que o que eu estava sentindo não era admiração profissional, ou não era só isso. Ela não se moveu. A luz do canal continuava desenhando reflexos no teto. Não estou te pedindo nada, ele completou. Só achei que era desonesto não dizer. Isabela ficou mais um momento em silêncio. Então olhou para as janelas, para o canal, para os reflexos que se moviam na superfície da água com a paciência de quem não tem pressa, e disse: Eu também não vim trabalhar neste evento só como consultora. Era uma frase pequena, mas havia nela uma precisão que dispensava qualquer elaboração. Renato a ouviu com aquela atenção inteira que ela havia aprendido a reconhecer nele como a sua forma mais verdadeira de estar presente. Mas ela continuou: Precisamos fazer isso direito, com tempo, sem pular etapas que importam. Ele assentiu. Havia no gesto a seriedade de quem entende que certas coisas só funcionam se construídas devagar, como vinhos que precisam de tempo de barrica para se tornar o que tem potencial de ser. Eles ficaram em silêncio por mais um momento, lado a lado, perto das janelas, enquanto o último dos convidados saía ao fundo e a equipe apagava metade das luzes. Santos brilhava do lado de fora com aquela mistura específica de porto e cidade litorânea, dura e bonita ao mesmo tempo. Foi então que Isabela decidiu que era hora de contar a ele o que ainda não havia contado. Tem uma coisa que você não sabe sobre mim, ela disse.
E que eu deveria ter dito antes, mas que não disse por quê. Ela pausou, procurando as palavras certas. Porque queria que você me conhecesse primeiro, antes de saber o nome. Renato a olhou com uma atenção que era quase física. Meu pai se chama Antônio Fontana, ela disse. Da Fontana Importações. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios da noite. Renato não disse nada por alguns segundos. Ela via no rosto dele o movimento interno de alguém que está reorganizando informações. Não com desconforto, mas com aquela atenção específica de quem percebe que o mapa que tinha na cabeça acabou de ganhar um contorno novo. Fontana Importações, ele repetiu devagar. Seu pai é o Antônio Fontana. É. Ele ficou um segundo mais em silêncio. Depois disse, eu conheço o nome. Todo mundo do setor portuário conhece o nome Fontana. Eu sei, ela respondeu, e você está trabalhando de avental num restaurante. Ela o encarou com aquela serenidade que era a marca mais profunda dela. Estou terminando minha formação. Do meu jeito. Com o meu dinheiro. Com o meu trabalho. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. Havia no rosto dele algo que ela estava aprendendo a reconhecer como o sinal de que algo real estava acontecendo dentro dele. Não a performance de uma emoção, mas a coisa em si. Por que você está me contando agora? Ele perguntou. Por que não antes? Ela pensou por um instante antes de responder. Porque quando você chegou naquela sexta-feira e tentou me diminuir, eu queria saber quem você era quando achava que eu não tinha nenhum valor além do avental. E porque quando você voltou e mudou, queria ter certeza de que estava mudando por quem eu sou, não pelo nome que eu carrego. Renato ficou quieto. E então, lentamente, deu uma risada baixa. Não de ironia, não de constrangimento, mas de reconhecimento. O tipo de riso que aparece quando alguém percebe que foi avaliado com seriedade e que a avaliação, mesmo que difícil, era justa. Você me colocou numa prova sem me avisar, ele disse. Você se colocou nessa situação, ela respondeu com gentileza. Eu apenas observei. Ele assentiu devagar. E depois, com uma honestidade que ela havia aprendido a esperar dele nas últimas semanas. Eu passei. Ela o olhou. Pensou naquela sexta-feira com o vinho pronunciado errado, no pedido de desculpas ao final da noite, nas terças-feiras de jantar tranquilo, na proposta profissional tratada com seriedade, na conversa perto das janelas do canal naquela noite. Você está passando, ela disse. Ainda não chegou no final. Ele sorriu, e dessa vez o sorriso tinha uma abertura que ela não havia visto em nenhum dos sorrisos anteriores. Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, sem pressa, ouvindo o barulho suave da equipe terminando o desmonte ao fundo. A noite de Santos entrava pelas janelas com cheiro de sal e a paciência do mar. Em algum momento, sem que nenhum dos dois fizesse uma cerimônia disso, Renato encostou levemente o braço no dela na beira da janela. Ela não se afastou. Havia uma lentidão naquele gesto, que era exatamente a lentidão certa. Como um vinho que não é agressivo, que não impõe, que simplesmente se abre aos poucos para quem tem atenção suficiente para esperar. Mais tarde, enquanto supervisionava o fechamento, o sommelier lhe devolveu o cartão de Hendrik van der Berg. Ela o olhou por um segundo. Lisboa. Guardou no bolso. Havia tempo para pensar nisso. Mas antes havia Santos, o canal do porto lá fora, e um homem perto das janelas que havia começado como um problema, e estava se tornando algo que ainda não tinha nome, mas que ela sentia com a clareza de um bom vinho na primeira golfada. Imediata, precisa e impossível de ignorar. As semanas que se seguiram ao evento do armazém foram diferentes, não porque as coisas mudaram de forma brusca, mas porque mudaram da única forma que importa. Devagar, com consistência. Renato continuou aparecendo às terças. Chegava sem formalidade, sentava como quem voltou a um lugar que reconhece como seu. Às vezes, trazia assuntos de trabalho. Às vezes, ficava em silêncio, comendo o que ela escolhia, ouvindo o pianista. Naqueles silêncios, havia uma cumplicidade que ela havia aprendido a reconhecer como sinal confiável de que algo funcionava. Ela, por sua vez,
havia enviado um e-mail para Hendrik van der Berg, não uma resposta definitiva, era cedo demais para isso, mas uma resposta que abria a conversa, que apresentava seu portfólio de forma profissional e que sinalizava interesse sem se comprometer antes de entender o que, de fato, estava sendo proposto. Hendrik respondeu em 2 dias com uma mensagem extensa, detalhada, que mostrava que ele havia prestado atenção naquela noite do armazém com uma acuidade que ia além da gentileza social. O projeto de Lisboa era real. Era um espaço de experiências gastronômicas com curadoria de produtos brasileiros no contexto europeu. Uma ideia que Isabela havia tido versões menores em seu próprio caderno de esboços e que agora se apresentava numa escala que ela não havia imaginado para tão cedo. Hendrik queria alguém que entendesse os 2 lados. O produto brasileiro com toda a sua riqueza e a expectativa do consumidor europeu com toda a sua sofisticação. Ele havia visto isso nela naquela noite. Ela mostrou o e-mail para a professora Cláudia Martins. Cláudia leu 2 vezes, devagar, e depois ficou em silêncio por um momento que Isabela aprendeu a respeitar como sinal de que algo sério estava sendo pensado. Isso é maior do que você estava esperando, Cláudia disse por fim. Muito maior. Quando você termina a graduação? 2 meses. Cláudia a olhou com aquela mistura de orgulho e pragmatismo, que era a marca da melhor professora que Isabela havia tido. 2 meses é suficiente para construir uma resposta que não seja pressa nem covardia. Isabela anotou. Suficiente para não ser pressa nem covardia. Foi numa terça-feira de março, 3 semanas depois do evento, que Renato lhe fez uma segunda proposta, e dessa vez não era profissional. Havia terminado o jantar, o pianista estava guardando a partitura e os 2 estavam na varanda mais vazios do que de costume, com o vento do canal chegando mais frio do que em semanas anteriores, sinalizando a entrada do outono na Baixada Santista. Isabela, ele disse, com aquele tom que ela havia aprendido a reconhecer, como o de quando ele ia dizer algo que custava. Ela esperou. Eu não sou bom nisso, em dizer o que sinto com as palavras certas. Fui bom a vida inteira em construir coisas, empresas, contratos, estruturas, mas em dizer o que sinto com clareza, sem que pareça um negócio sendo fechado, eu não sou bom. Ela o olhou. Mas eu quero tentar, ele disse, com você. Se você quiser tentar também. Havia na frase uma simplicidade que não era falta de eloquência, era a forma mais honesta que ele havia encontrado de dizer algo verdadeiro. E Isabela, que havia passado a vida aprendendo a distinguir o que é autêntico do que é performance, reconheceu a diferença imediatamente. Ela ficou um segundo em silêncio. O canal brilhava. O pianista fechou a mala com um clique suave. Eu quero, ela disse, mas vai ser no meu ritmo. E vai ser com honestidade total dos 2 lados. Dos 2 lados, ele concordou, sem hesitar. E então Isabela olhou para ele, para o homem que havia entrado naquele restaurante semanas antes, como uma força da natureza acostumada a não ser questionada, e que agora estava sentado na varanda do terraço âncora, pedindo licença para entrar na vida dela, com a humildade de quem entendeu que certas portas só se abrem por dentro. E pensou que o vinho tinha razão mais uma vez. Os melhores rótulos nunca se anunciam. Precisam de quem saiba esperar, prestar atenção e reconhecer o momento exato em que tudo está pronto. O problema não era o vinho. Nunca foi. O problema era sempre saber ouvir o que ele tinha a dizer. Ela se levantou da cadeira, foi até a estação de serviço e voltou com 2 taças e uma garrafa que havia guardado ali desde o começo da noite, com uma intenção que ela mesma não havia nomeado ainda. Era um Chateauneuf du Pape Blanc, o mesmo rótulo da primeira noite, o que ela havia sugerido quando ele havia pedido o tinto errado. Renato olhou para a garrafa e deu aquela risada baixa e genuína que era. Isabela havia descoberto a versão mais verdadeira dele. Você guarda rancor engarrafado, ele disse. Não é rancor, ela respondeu, enquanto abria o vinho com a precisão de sempre. É memória. É diferente. Ela serviu as 2 taças e sentou de volta. Empurrou uma das taças na direção dele com o mesmo gesto preciso e descomplicado com que havia feito tudo no trabalho durante aquelas semanas.
E Renato a pegou pela haste como havia aprendido a fazer, olhou para o líquido por um segundo com atenção real, não de performance, mas de quem está finalmente prestando atenção no que tem diante de si, e bebeu. Ficaram ali por mais de 1 hora, conversando sobre coisas sem urgência. O projeto de Lisboa, que Isabela ainda estava ponderando com cuidado, o pai dela, que Renato disse que queria conhecer algum dia de forma honesta, não porque era Antônio Fontana, mas porque era o homem que havia criado alguém capaz de ir para Lyon de avental e voltar com a espinha reta. Santos, que os dois haviam escolhido de formas completamente diferentes, mas que ambos reconheciam como um lugar que pertence mais ao mar do que à terra, e que por isso nunca deixa ninguém completamente parado. Quando o último funcionário apagou as luzes internas e desejou boa noite, eles estavam ainda na varanda, as taças quase vazias, o canal lá fora com seus reflexos sempre diferentes. Donizete passou pela saída e olhou para os dois sem dizer nada, mas com um sorriso que era, nele, o equivalente de uma história inteira contada de uma vez. Isabela ficou olhando para o canal depois que Renato foi embora. Ela havia escolhido o caminho. Lyon, o avental, o terraço âncora, a proposta escrita à mão num caderno de receitas, e o caminho havia trazido um vinho pronunciado errado, um pedido de desculpas numa mesa vazia, semanas de terças-feiras, um armazém de tijolo com janelas para o canal e um homem que havia aprendido, na ordem certa, que o valor das coisas não está na etiqueta. Ela apagou a luz da varanda, pegou o casaco e saiu pelo corredor que cheirava a madeira e vinho, e a história de seu Raimundo Alcântara impressa em cada detalhe. Lá fora, Santos respirava com aquela mistura de porto e litoral que não existe em nenhum outro lugar do mundo exatamente dessa forma. E Isabela Fontana desceu a rua em direção ao Gonzaga com o passo de sempre, firme, tranquilo, sem pressa, carregando no bolso um cartão de Lisboa e no peito a clareza de quem sabe exatamente onde está e para onde vai. 6 meses depois. O espaço não tinha nome ainda, pelo menos não um nome oficial, registrado e impresso em placa. Tinha um endereço, uma vila no bairro do Embaré, em Santos, com uma fachada de azulejo antigo que seu Raimundo havia indicado quando soube que ela estava procurando. Tinha paredes caiadas de branco e uma adega pequena no fundo com temperatura controlada. Tinha um balcão de madeira de demolição que Isabela havia encontrado num depósito em São Vicente e carregado até ali numa tarde de sábado com a ajuda de 2 colegas da faculdade. Tinha uma lista de vinhos curada por ela, uma coleção de produtores brasileiros de pequeno porte que ela havia visitado durante os meses de preparação e um menu que mudava a cada semana conforme o que o mercado de Santos tinha de melhor. Tinha também, numa noite de outubro, as primeiras 20 cadeiras ocupadas por 20 pessoas, que haviam chegado sem saber ao certo o que esperar e que estavam saindo sem querer ir embora. Esse era o sinal que Isabela esperava. Não o elogio, não o reconhecimento, mas aquele momento específico em que as pessoas precisam de mais tempo num lugar, porque o lugar fez algo com elas que elas ainda estão entendendo. A formatura havia sido em agosto, cerimônia simples, com a professora Cláudia Martins na primeira fila e Antônio Fontana ao lado, o pai que havia chegado de Campinas de terno sem gravata e aplaudido a filha com a energia de quem esperou sem nunca a apressar. Renato havia chegado tarde demais para sentar na cerimônia e havia ficado de pé no fundo do salão, o que Isabela só descobriu quando se virou após receber o diploma e o viu ali, de camisa clara e expressão que ela já sabia ler como orgulho genuíno misturado com a autoconsciência, de quem sabe que chegou no momento certo, mas não no lugar de protagonista. E estava bom assim. Era exatamente o lugar certo para ele estar. Lisboa havia ficado para o ano seguinte. Isabela havia respondido a Hendrik van der Berg com uma proposta de colaboração pontual. Ela curaria um menu para o espaço Lisboeta como consultora externa, mantendo o negócio em Santos como base. Hendrik havia aceitado com entusiasmo e com o comentário de que a resposta havia chegado, com exatamente a maturidade que ele esperava de alguém que sabia o que tinha. Ela havia lido essa frase 3 vezes
antes de guardar o e-mail. Na noite de abertura do espaço sem nome, Renato chegou antes dos outros convidados, algo que Isabela havia pedido que ele não fizesse porque ela precisava do tempo de pré-abertura para checar tudo com calma, e que ele havia respeitado por 3 meses de preparação inteiros e havia descumprido exatamente naquela noite, porque havia certas coisas que ele ainda estava aprendendo a fazer na medida certa. Mas chegou de mãos atrás das costas, o que era o sinal de que havia algo que não era só ele. Ela cruzou os braços. O que é isso? Ele tirou as mãos de trás das costas. Uma garrafa. Não precisou ler o rótulo. Châteauneuf du Pape Blanc, disse ela com um meio sorriso. Da mesma safra, ele disse. Procurei por 3 semanas. Ela ficou olhando para a garrafa por 1 segundo. Depois olhou para ele e pensou, com aquela parte dela que nunca havia deixado de ser a menina que aprendia nomes de vinho antes de aprender a andar de bicicleta, e com aquela outra parte que havia ido para Lyon de mãos vazias e voltado com tudo o que precisava, que havia coisas que o dinheiro e a influência podiam comprar, e havia coisas que só se conquistam pelo caminho inteiro. A diferença entre as duas era a diferença entre possuir algo e merecer algo. Entra, ela disse, mas espera eu terminar de preparar a adega antes de abrir isso. Ele entrou e ficou parado no meio do espaço sem nome, olhando para as paredes caiadas, para o balcão de madeira de demolição, para as garrafas alinhadas, para a luz quente que ela havia escolhido, porque havia aprendido no terraço âncora que a iluminação é a primeira hospitalidade que um espaço oferece. E havia no rosto dele uma expressão que ela não precisava estar olhando para saber que estava lá. Mais tarde, quando os 20 convidados já haviam chegado e a noite havia tomado o ritmo suave de uma boa história que se conta sozinha, Donizete apareceu pela porta com uma garrafa, um espumante de produtor pequeno da Serra Gaúcha que Isabela havia mencionado uma vez de passagem como um dos melhores que havia provado no Brasil. Você memorizou o que eu disse sobre vinhos? Ela perguntou com um sorriso. Não, ele respondeu. Liguei para o seu pai e pedi sugestão. Isabela ficou olhando para ele por 1 segundo. Antônio Fontana havia escolhido um espumante para a abertura da adega da filha. Era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Discreto, preciso, sem nenhum gesto maior do que o necessário. E absolutamente certo. Ela abraçou Donizete, que ficou com aquela rigidez levemente encantada de quem não estava esperando isso, mas ficou satisfeito com o resultado. A noite avançou com vinho, conversa e a luz certa. Em determinado momento, perto da meia-noite, Isabela ficou parada no batente da porta que dava para a rua e olhou para dentro do espaço. Via Renato conversando com 2 dos convidados com aquela atenção que havia aprendido a ter. Ouvindo mais do que falando, fazendo as perguntas certas no momento certo. Via Donizete explicando algo sobre um dos vinhos para uma mulher jovem que anotava no celular. Via o espaço funcionando como ela havia imaginado que funcionaria, não como um lugar que impressiona, mas como um lugar que acolhe. Era diferente de Lyon, era diferente do terraço âncora, era inteiramente seu, construído com as mãos e as escolhas e o tempo dela, sem atalhos, sem o nome do pai, sem nenhuma rede que ela não houvesse tecido ela mesma, fio por fio, com paciência de quem sabe que as coisas importantes não se apressam. Ela pensou naquela noite de sexta-feira com o homem arrogante e o vinho pronunciado errado. Pensou em como seria fácil ter deixado passar, ter atendido à mesa com indiferença profissional e ido embora sem que nada mudasse. Mas havia algo nela que não conseguia fingir que não sabia o que sabia, que não conseguia estar num lugar sem estar de verdade. E às vezes, quando se está de verdade num lugar, o lugar muda. E às vezes, as pessoas ao redor mudam junto. Renato veio até ela no batente da porta, ficou ao lado dela olhando para dentro. É exatamente o que eu imaginei quando você descreveu, ele disse. Você lembrou? Cada palavra, ele respondeu. Disse que queria um lugar que contasse histórias através da comida. E é isso. Ela não respondeu, mas encostou levemente o ombro no dele da mesma forma que ele havia encostado o braço no dela naquela noite do armazém, com a lentidão certa, sem cerimônia,
como quem finalmente chegou num lugar depois de um caminho que valeu cada passo. Querido ouvinte, se você chegou até aqui com Isabela e Renato, sabe que essa história não é só sobre vinho ou sobre um restaurante à beira-mar. É sobre o que acontece quando alguém decide percorrer o caminho inteiro em vez de usar o atalho. Sobre o que se revela quando a arrogância encontra o conhecimento tranquilo. Sobre as segundas chances que só existem para quem tem humildade suficiente para reconhecer que errou e coragem suficiente para dizer isso em voz alta. Se essa história te tocou, conta pra gente nos comentários o momento em que você sentiu que Renato estava mudando de verdade, ou o momento em que você percebeu quem Isabela realmente era por baixo do avental. Essas histórias existem porque vocês ouvem, comentam e compartilham, e cada comentário é o equivalente de servir um bom vinho para quem sabe apreciá-lo. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada, deixa o like que faz toda a diferença, e nos vemos na próxima história, que como todo bom vinho vai valer a espera. Fim da história.